Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu querido irmão, minha querida irmã, hoje, no Evangelho de hoje, eu gostaria de meditar com vocês, fazer com vocês uma leitura orante, a leitura orante da Palavra de Deus. Na leitura orante, nós precisamos primeiro entender o que o texto nos diz, o que o texto está falando para nós. Depois, no segundo momento, nós temos que entender o que o texto nos leva a dizer, nos leva a fazer. Escolher, dentro do texto, aquelas palavras que mais mexem conosco, aquela palavra que nos tocou, e ali a gente fazer uma reflexão sobre ela. Primeiro, então, a gente faz uma leitura do texto, vê o que o texto está nos dizendo, depois nós vamos ver que palavra nos tocou, o que nós podemos, vamos dizer assim, realizar com aquela palavra, e depois, no terceiro momento, o que o texto nos leva a rezar, o que o texto nos leva a praticar. Vamos então à primeira leitura orante do Evangelho de hoje. Naquele tempo, João pregava, dizendo: depois de mim vai chegar alguém mais forte do que eu, e eu não sou digno sequer de me abaixar para desamarrar as suas sandálias. Eu batizei vocês com água, mas ele batizará vocês com o Espírito Santo. Nesses dias, Jesus chegou de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Rio Jordão. Logo que Jesus saiu da água, viu o céu se rasgando e o Espírito, como pomba, desceu sobre ele. E do céu veio uma voz: Tu és o meu filho amado, em ti ponho meu bem-querer. Nessa primeira leitura, que fizemos aqui do texto, eu me deparei aqui com duas palavras: água e Espírito Santo. Sem água nós não vivemos, não é verdade? A água foi a que João Batista usou para nos batizar, para a remissão dos nossos pecados. A água, sem ela nós não sobrevivemos. A água é necessário em todos os momentos de nossa vida. Mas nós bebemos água e depois sentimos sede de novo, não é verdade? Agora, já o Espírito Santo, outra palavra, que me chamou a atenção, é o batismo que Jesus realiza. Se João batizava com água, Jesus batiza com água e o Espírito Santo. Uma vez batizados, o Espírito Santo entra em nós e nos faz, então, homens e mulheres capazes de sair a evangelizar. Então, primeiro o texto nos diz água. Depois o texto nos leva a dizer batismo. Água nos leva a dizer espírito, não é? Água e espírito. A água nos leva a uma monção do Espírito Santo. O Espírito Santo nos leva a entender que Jesus é aquele que veio por obra do Espírito Santo. Então, o texto, nos leva a realizar, ou seja, a assumir o nosso batismo. Aqui então, meus queridos, nós podemos ler o texto de novo e entender o que este texto quer nos dizer com essas palavras. Pode ser que você, ao ler este texto, você encontre outras palavras. Por exemplo, o final do texto vai dizer: em seguida,
o final do texto vai dizer: e do céu veio uma voz, tu és o meu filho amado, em ti encontro o meu bem-querer. Você pode pegar essa palavra, tu és o meu filho amado. Ora, eu também sou o filho amado de Deus. Essa palavra então mexeu comigo, não é um exemplo, né? Em ti encontro o meu bem-querer. No batismo, meus queridos, a mesma palavra que Deus dirigiu a Jesus, ele dirigiu também a nós no dia do nosso batismo. Antônio, João, tu és o meu filho amado, tu és minha filha amada. Em você eu encontro um mundo mais justo, um mundo mais fraterno. Eu tirei aqui água e espírito. Você pode tirar aqui então, filho, não é? E em ti encontro o meu agrado. E agora então, nós vamos fazer a leitura de novo, para que assim nós possamos ruminar a palavra que nós tiramos daqui e fazê-la realizar em nossas vidas. Naquele tempo, João disse, versículo 7, e começa aqui no versículo 7. Naquele tempo, João pregava: depois de mim vai chegar alguém mais forte do que eu não sou digno sequer de me abaixar para desamarrar as suas sandálias. Eu batizei com água, mas ele batizará vocês com o Espírito Santo. Foi as duas palavras que eu particularmente tirei, não é? Estou aqui colocando em prática e vou aqui colocar na minha vida. Mas pode ser a última também, não é? Vamos continuar. Nesses dias, Jesus chegou de Nazaré da Galileia e foi batizado no Rio Jordão. Logo que saiu da água, viu o céu rasgando, o Espírito como pomba desceu sobre ele, e do céu veio uma voz: tu és o meu filho amado, em ti encontro o meu bem-querer. Olha, meu querido irmão, minha querida irmã, deu para perceber a riqueza da leitura orante? O ideal é que nós rezemos pela terceira vez essa leitura orante, porque outras palavras poderão vir, não é, sob a luz do Espírito Santo sobre nós e vai nos ajudar a compreender bem o texto. Aqui eu tirei 4 palavras, não é? Água e Espírito Santo. E no final, a palavra de Deus. Tu és meu filho amado, porque eu também, você também, é filho, é filha amada de Deus. Em nós, como em Jesus, Deus coloca esperança, Deus coloca agrado. Mas você pode tirar outras mensagens. Por isso é que é bom ler, encontrar aquela palavra que chamou a atenção, fazer, não é, uma reflexão sobre aquela palavra, ler o texto de novo, tirar mais mensagens ou melhorar aquela mensagem e, por fim, fazer a terceira leitura, para que nós possamos, sob a luz do Espírito Santo, colocar essa palavra em prática. E aqui então vamos nós. Versículo 7 que inicia aqui. E João pregava, depois de mim vai chegar alguém mais forte do que eu. Quem que é? Jesus. E eu não sou digno sequer de me abaixar para desamarrar as suas sandálias. Ele é mais importante do que eu. Eu batizei com água, mas ele batizará com o Espírito Santo. Nesses dias, Jesus chegou de Nazaré da Galileia, foi batizado por João no Rio Jordão. Logo que Jesus saiu da água, viu o céu se rasgando, e o Espírito como pomba desceu sobre ele. E do céu veio a voz forte, a voz de Deus: tu és meu filho amado, em ti encontro o meu bem-querer. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor.
que a santa palavra do Evangelho perdoe os nossos pecados, nos conduza nesta vida para a vida eterna e que a partir de hoje, sob a luz do Espírito Santo, nós passamos a fazer as nossas leituras orantes e que assim seja. Amém.